Tudo bem, Rafael aqui da SaurSeg, e eu queria começar hoje aqui com vocês um episódio do Empreender Sem Risco. O objetivo dessa série é explicar para os empreendedores aí que estão, né, dentro da sua atuação, né, verificar quais são os riscos, onde que eles podem estar segurados e protegidos dentro da sua atuação, tá bom? E vai falar para diversos públicos aí, sejam eles profissionais liberais, como aqui no caso médicos, advogados, corretores, assim como donos de restaurante, donos de loja de roupa, donos de imobiliária, enfim, é uma gama de ramos, cada um tem a sua especificidade, e é interessante que a gente saiba atuar com segurança e com planejamento para cada uma delas, tá? A gente escolheu começar hoje com médicos e clínicas médicas, porque é uma que tem uma demanda elevada aí de reclamações, e o médico já está acostumado aí com alguns seguros específicos dele, tá? Então, vamos começar. Bem, o médico, a primeira coisa que ele tem que entender é que o risco não é apenas o risco médico, né. A atuação dele como profissional é sim algo que pode ser chamado aí a fazer, a prestar esclarecimentos na justiça, a ter reclamações e, eventualmente até uma indenização. Mas você tem que entender que também existe uma operação clínica, um estabelecimento, uma instalação, existem patrimônios, máquinas, equipamentos, existem dados que ele segura dos equipamentos prontuários, das pessoas, dos clientes, e também existem outras pessoas, como os funcionários e prestadores que, dependendo da complexidade da operação, vão estar envolvidos nisso, tá bom? Então, o primeiro ponto que o médico ele vai ter que saber separar é ele a pessoa física e a sua pessoa jurídica, tá? A sua pessoa física, ele vai responder pelos atos dele no CPF, tá? Mas se ele tem uma clínica, um CNPJ, ele também pode ser chamado a responder por essa pessoa jurídica, né? E elas às vezes não conversam, então, dependendo do tamanho da sua operação, há uma necessidade de se estudar isso, tá? Qual o seguro, quais seguros cada um devem ter para se proteger, tá bom? Eh, então, acho que o mais comum que todos os médicos têm, sabem que precisam, né, ter esse seguro, é o responsabilidade civil para médicos, tá? Ele o que que ele visa cobrir? Principalmente, muitos dos médicos podem vir ser chamados a esclarecer alguma coisa na justiça, a ter uma ação movida contra eles, e ele vai ter que, primeiro, se defender. Então, você tem os custos de defesa, contratar um advogado e apresentar a sua defesa. Às vezes, uma perícia, enfim, você vai ter que gastar um dinheiro com isso, caso você venha a ser chamado. O seguro de responsabilidade civil vai começar a te cobrir essas despesas aí, tá. Então você tem que fazer esse seguro, não só no caso de você ter uma indenização a ser paga, mas porque o processo até você ser julgado, ele também é custoso, tá. Então é importantíssimo ter o seguro de responsabilidade civil, e muito mais importante que isso é que cada médico, cada especialidade, se você atua com cirurgias, se você é estético, se você, enfim, dependendo do ramo de atuação, você vai ter um questionário de risco e ele deve ser preenchido com extrema cautela, para você ter certeza que todos os riscos vão ser, cobertos e não vão ter nenhuma exclusão aí que pode acabar te dando uma negativa do sinistro, tá bom? Então o primeiro ponto é esse, tá? O outro ponto, e se você hoje tem uma clínica, é a responsabilidade civil daquela clínica. Então, se aquela clínica, aquele estabelecimento que você tem, aquela infraestrutura, ela também responde por exemplo, um acidente que aconteça, se você tem pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, ela acaba caindo dentro do seu estabelecimento, você é responsável, tá. Então, ou qualquer outro tipo de coisas que aconteçam dentro dessa clínica, é interessante que você tenha efetivamente uma responsabilidade civil dela, para ter a cobertura ali completa de que você também, a pessoa jurídica ali, né, aquela clínica, vai responder e vai ter uma cobertura em caso venha a ter qualquer tipo de indenização desse perfil, tá bom? Então, aí a gente tem um aspecto mais patrimonial. O que mais que é importante o médico ver? O seguro empresarial e o de equipamentos, a depender da sua estrutura. Então, o empresarial é aquele básico, né, incêndio, raio, explosão, danos elétricos.
roubos e subtrações de bens. Só que o que você tem que considerar, mesmo que você coloque uma quantia razoável dentro da sua garantia de quanto que você quer indenizar, vamos supor que você tem um equipamento que tem um valor mais expressivo. Eu, por exemplo, tenho um médico que comprou, acho que um Doppler, de um valor extremamente alto, algo de R$ 200.000, tá. Então, a partir do momento que você tem um equipamento que destoa de todos os outros, caso aconteça alguma coisa, você vai diluir tudo aquilo que você colocou, a sua estrutura, todos os seus equipamentos de computadores, máquinas, móveis, tudo vai estar diluído para ser rateado entre todo o prejuízo. Então, quando você tem um equipamento de um valor maior, é importante que você faça um seguro desse equipamento, porque ele vai acabar sendo rateado e não vai ser suficiente para pagar os custos caso aconteça alguma coisa com esse equipamento que é mais sensível, tá bom? E o seguro empresarial, no geral, é importante ter, porque você vai ter as assistências, né? Você vai ter um chaveiro, um eletricista, um encanador para chamar caso aconteça alguma coisa, tá bom? E é exatamente isso, né? A pergunta ali, um equipamento foi danificado, por uma pane elétrica, o RC profissional vai pagar? Não, né, o equipamento é um patrimônio, é um risco patrimonial, isso vai estar dentro dos seguros de equipamentos, seguros empresariais, tá bom? Proteção de dados, tá, hoje em dia com o LGPD e dependendo da sua estrutura, do que você armazena de informações, de como elas são geridas, pode sim ter uma indenização referente a esse vazamento. Se sofreu um ataque ou até mesmo um erro de equipe, acabar que essas informações caiam na internet. Se for percebido que isso teve a origem no seu escritório, nos seus equipamentos, isso vai dar um problema, vai gerar um prejuízo e você pode fazer um seguro para proteger aí um cyber ataque, né. Então é muito importante ter sim, tá bom? E aqui a gente vai finalizar. Vamos chegar finalizando para você ter uma ideia. Por exemplo, você hoje tem uma estrutura do seu negócio, da sua atuação como médico. Então, supondo que você tem um consultório individual, eu sou só eu, sozinho, num consultório, eu atendo de forma que é independente, né. Você vai ter o seu seguro de responsabilidade civil médico, mas você tem lá o seu consultório, às vezes é interessante você ter um seguro empresarial, né, para chamar o eletricista, o encanador e para proteger numa eventual, catástrofe aí que possa vir a acontecer com aquela infraestrutura, tá bom? Agora você já tem uma clínica com funcionários, aí a coisa já começa a ficar mais complicada, entende? Porque você vai ter se você tem funcionários, provavelmente você vai ter um ambiente maior, uma infraestrutura maior, mais equipamentos, e esses funcionários também são de sua responsabilidade. Então você vai precisar também responder caso um funcionário cause um dano moral a alguém, caso aconteça algum acidente dentro do seu espaço, tá bom? Então isso é importante você avaliar e verificar que você tem mais riscos nessa operação. Agora, se você tem, além de funcionários, você tem outros sócios e gestores, aí a coisa aumenta. Você vai ter responsabilidade civil, não só dentro da atuação médica, mas, por exemplo, se você tem um gestor administrativo, financeiro, né, que pode vir a tomar uma decisão que gere algum problema para você, você vai ter que ter um seguro que cubra alguma fraude, alguma responsabilidade desses outros sócios, a depender da sua operação, tá bom? E também para operações aí mais complexas, grandes, né, até com hospitais, né, mas aí o hospital já sabe muito bem que ele tem que ter uma gama de seguros com um limite de garantia aí bem estabelecido, porque já vai ter uma estrutura, uma análise de risco. Eu tento fazer aqui esse programa, né, bem, por fim, é basicamente isso aí que eu queria falar para os médicos, tá, e quem precisa de alguma dica, mas, o que eu queria dizer é o seguinte, as grandes empresas, elas já têm uma questão de análise de riscos e sabem onde que elas podem procurar soluções para se proteger disso. Às vezes a gente, quando é um pequeno empresário, um médio empresário, às vezes até já está com um porte um pouco mais elevado, a gente não tem a ideia de que é importante fazer essa proteção. Se você tem o seu negócio, você sabe que um deslize, algo que você tenha que tirar do seu caixa, acaba afetando o negócio para frente. O médico ainda mais, ele acaba se envolvendo de forma pessoal, às vezes é o recurso próprio que ele vai ter que tirar para completar ali onde deu algum problema. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou com alguma dúvida, por favor,
mandem aí mensagens que eu vou tentar responder todo mundo e vou tentar seguir com outras profissões aqui e outros negócios. Se alguém tiver alguma sugestão e quiser mandar, também vou ficar de olho, tá bom? Obrigado, um abraço, até mais.